Boa tarde. Vamos falar um pouquinho, então, de articulação temporomandibular, ATM. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar em articulação temporomandibular, vamos tentar entender um pouquinho dos seus componentes intraarticulares e os componentes extraarticulares, ok? Vamos começar a entender o que é intraarticular e extraarticular e o conjunto do intraarticular. Com extraarticular, então, a gente vai ter a articulação temporomandibular e suas características. Os componentes intraarticulares, a gente pode começar a falar um pouco da fossa mandibular, antiga cavidade glenoide, né? Cabeça da mandíbula ou côndilo, eminência articular anterior e posterior, localizado no osso temporal, né? Limitando, então, essa articulação, principalmente onde o côndilo consegue se deslocar, com outras estruturas, como ligamentos, disco, cápsula, como a gente vai poder falar. O próprio disco articular sendo um componente interarticular, membrana sinovial e líquido sinovial, ok? Então, inicialmente, para nós entendermos os componentes intraarticulares, vamos definir esses elementos anatômicos e, com o avançar da aula, vamos tentar entender a relação disso entre si e com o resto da articulação ou componentes extra-articulares. Então, a fossa mandibular, a eminência articular são características estão localizadas, então, no osso temporal. A fossa mandibular e a eminência articular formam um quadrilátero irregular, onde predomina o diâmetro transversal, né? Essa localização, essa parte intraarticular da articulação, ela tem um diâmetro maior lateralmente do que antero-posterior, ok? Vamos avançando e tentando entender isso melhor. Os componentes intraarticulares ainda, fossa mandibular e eminência articular, reforçando então que eles estão localizados no osso temporal. A fossa mandibular, localizada no osso temporal, a gente vai insistindo nisso para fazer a fixação, a fossa mandibular limita-se no seu longo eixo, posteriormente com o canal auditivo externo, ou seja, atrás da articulação a gente tem o conduto auditivo externo, com o osso timpânico e o tubérculo zigomático posterior, sendo alguns dos elementos anatômicos importantes e causando uma trava de movimentos bruscos do côndilo posteriormente. Também vamos, no avançar da aula, entender isso melhor. A fossa mandibular, ela limita-se no seu longo eixo anteriormente com a eminência articular anterior. Se atrás era posterior, na frente, anteriormente, vai ser a eminência articular anterior, né? E o tubérculo zigomático anterior, que também se localiza muito próximo à eminência articular anterior, mas fica mais lateralmente, né? Jogado mais para fora no osso zigomático. A fossa mandibular limita-se medialmente com a espinha do osso senoide, ou seja, dentro da articulação, a parte mais interna medial se elimina com o osso senoide, né? Principalmente com a espinha do esfenoide, e lateralmente para fora com a raiz longitudinal do osso zigomático. Então, de uma certa forma, a articulação ela tem uma relação atrás com o ouvido, né? Para dentro com o esfenoide, para fora com o zigomático e anteriormente com o temporal. Só mostrando, então, aqui, eminência articular anterior, né? Fossa articular, côndilo, né? Ou cabeça da mandíbula, antiga cavidade glenoide ou fossa articular, tubérculo posterior, eminência anterior, né? Meato auditivo externo, onde é o ouvido, osso timpânico, nessa zona aqui, tecidos retos discais se inserem, apófise estiloide, petrose, porção petrosa temporal, forame estilo, né? Aonde estilo mastoide, né, o forame estilo mastoide, onde o nervo facial vai se exteriorizar e percorrer essa zona, sendo um elemento anatômico extremamente importante na cirurgia, criando, então, uma zona de segurança para a incisão. Percebam, ó, que próximo ao ouvido, uma incisão que a gente vai chamar de pré-auricular e vai poder falar agora na aula, e que a gente tem uma certa segurança. E aí nós temos também a artéria temporal superficial, que são alguns dos elementos importantes no procedimento cirúrgico,
e aqui localizando a anatomia que a gente falou, né? Atrás da articulação, o ouvido, né? Lá dentro, medialmente, o esfenoide, a espinha do esfenoide, anteriormente a eminência articular e o próprio osso temporal, o arco zigomático, né? A parte zigomática, né? E lateralmente, então, definindo mais ou menos como essa articulação vai se relacionar nos seus componentes intraarticulares ainda. Aqui mostrando mais uma vez, né, tubérculo zigomático, eminência articular anterior, raiz do zigomo, arco zigomático, né? Aqui já se aproximando da espinha do esfenoide, medialmente, fissura petrotimpânica e timpano-escamosa, dividindo, então, a região da articulação e aqui do osso timpânico, já o espaço retrodiscal, ok? Então, localizando anatomicamente os componentes intraarticulares. O osso esfenoide, dando uma ideia no crânio, e lá, ó, a espinha do esfenoide, então essa parte aqui, medialmente, aonde a articulação temporomandibular se coloca, a parte mais interna de sua articulação, então se localiza com a espinha do osso esfenoide. Aqui mostrando a articulação propriamente dita, dividido pela fissura petrotimpânica e timpano-escamosa, e mostrando o espaço retroarticular, né, para novamente dar uma ideia dos componentes intraarticulares. A cabeça da mandíbula, dando sequência aos componentes intraarticulares, é uma estrutura situada na extremidade proximal do ramo ascendente, né? Possui configuração elíptica, maior eixo no sentido transversal. Acredito que o côndilo seja de um domínio mais fácil, porque é uma peça mais simples de ser entendido. Então, ele tem o diâmetro transversal, né? Lateral maior, e o antero-posterior menor. Ele tem uma vertente anterior medial, né? Na parte mais anterior, e uma vertente anterior lateral, e atrás a vertente posterior, ou seja, a cabeça do côndilo, mostrando então que ele fica em relação ao ramo, né? E a sua relação com a cavidade mandibular ou fossa glenoide, mais um componente, então, intraarticular da articulação temporomandibular. Os componentes intraarticulares, ainda falando deles, cartilagem articular, disco articular, membrana sinovial, líquido sinovial. Falamos da cavidade mandibular e da cabeça da mandíbula, ou antiga cavidade glenoide ou antigo côndilo, tá? Vamos, então, falar dos outros componentes que ainda compõem o componente intraarticular, né? Então, cartilagem articular, revestem as superfícies ósseas de todas as articulações sinoviais. Então, de novo, a cartilagem articular reveste as superfícies ósseas de todas as articulações sinoviais. Na ATM, em vez de ser hialina, essa cartilagem é do tipo fibrosa. Essa característica, na ATM, a cartilagem reveste as superfícies articulares e é denominada fibrocartilagem. Qual que é a importância disso? Né? A fibrocartilagem na articulação temporomandibular tem a propriedade exclusiva de formação óssea e regeneração. Então, essa cartilagem ela vai auxiliar no reparo, né, dentro de certos limites, vocês entendem esse reparo ou agressão, mas a cartilagem articular, então, ela tem a propriedade de ajudar a reconstruir, cicatrizar ou atuar na formação óssea e regeneração da cartilagem. O disco articular, um elemento fibrocartilaginoso, de forma elíptica e com perfil em S, cuja função é tornar harmônicas as superfícies ósseas discordantes, ou seja, côndilo e cavidade articular ou cavidade mandibular, cuja função é tornar harmônicas as superfícies ósseas discordantes, além de oferecer estabilidade à articulação durante os movimentos mandibulares. O disco articular, então, mostrando ali o disco, né? O espaço superior da articulação, aqui a cartilagem articular, aqui a cartilagem articular e aqui disco, né? Sendo aqui pterigoídeo lateral, aquele músculo da mastigação, né? Tem pterigoídeo medial, temporal, lembram? E masseter e pterigóide lateral. Aqui o pterigóide lateral fazendo a relação anterior desse disco, ou seja, o disco articular ele tem uma relação direta com o pterigoídeo lateral. Então, a articulação em algum componente tem um músculo da mastigação envolvido
e principalmente relacionado com esse disco. Então, processos que agridem a musculatura, que fazem problemas em musculatura, começam também a criar problemas de disco, e aqui a gente começa a unir anatomia com clínica, onde a gente começa a ver coisas que a gente faz na boca, e aí se restringindo a aula aos componentes odontológicos, porque a questão da articulação temporomandibular, ela extrapola a odontologia, ela tem questões neurológicas, de otorrinolaringologia, então de clínica médica, ok? Aspectos somáticos. Então, não daria tempo para se fazer em uma aula de 1 hora todos os aspectos. Então, vamos nos concentrar nos aspectos odontológicos, ok? E em alguns, inclusive, não em todos. Mas a gente começa a entender que uma agressão à musculatura mastigatória, que a gente define como masseter, temporal, pterigoide medial, pterigoide lateral, para citar alguns músculos mastigatórios, né, de importância, a gente percebe que uma disfunção muscular tem a capacidade de se transferir para um disco e acabar lesando a articulação, tá? Só um raciocínio inicial da clínica. Bom, disco articular, limites. Anterior, cápsula articular. Anteromedial, feixe superior do pterigoide lateral, que a gente acabou de falar. Posterior, ligamento posterior, que vamos mostrar. Lateral, cápsula articular, zona do polo condilar. Medial, cápsula articular, zona do polo condilar. Também vamos mostrar na sequência. Citando ainda os componentes intraarticulares, temos a membrana sinovial e seu produto, o líquido sinovial. A membrana sinovial reveste internamente a cápsula articular e produz o líquido sinovial. Então, a membrana sinovial é a parte interna da cápsula articular. Líquido sinovial em quantidades mínimas somente para lubrificar as articulações, ou seja, a membrana sinovial produz uma quantidade mínima de líquido sinovial e esse líquido sinovial tem a propriedade de lubrificar a articulação temporomandibular. Bom, componentes extraarticulares, mudou, era intraarticulares, agora extraarticulares. Cápsula articular, parte fibrosa, que é a parte de fora, então, ela é diferente, interna é a membrana sinovial, a parte de fora é fibrosa. Ligamentos capsulares, que são ligamentos da cápsula, ligamentos lateral, temporomandibular, esfenomandibular e estilomandibular. Esses ligamentos aqui, eles são discutíveis, alguns autores dizem que não tem tanta importância, outros dizem, o consenso da maioria que tem importância, e esses ligamentos mais externos, como a gente vai ver, a articulação, externos à articulação, eles teriam uma função muito mais de fixar essa articulação à distância do que os componentes mesmos capsulares, né, ligamentos capsulares, que esses fixam a cápsula, né, no osso mandibular e no osso temporal, como a gente vai ver. Então, cápsula articular, deixa eu sair aqui um pouquinho, estou atrapalhando. Cápsula articular, parte fibrosa, como a gente falou, constituída de tecido conjuntivo fibroso, assemelha-se a um cone com base maior superior, que tem como perímetro a área articular, eminência articular e região anterior da fossa mandibular. Aquilo que a gente falou na anatomia até agora, o que vai recobrir os limites, então a cápsula vai acabar atuando nesses limites. Sua base menor, inferior insere-se ao redor do côndilo mandibular, tá? Superior, então, a cápsula. Anterior, limites superiores, né? Anterior, vertente anterior da eminência articular, porque a cápsula pega temporal e mandíbula, né? Então, vai pegar a cavidade articular e côndilo. Então, os limites superior dessa cápsula, ou seja, estamos no temporal. Anterior, vertente anterior da eminência articular, do temporal, medialmente espinha do esfenoide, como a gente já viu, lateralmente raiz longitudinal do zigoma, posteriormente fissuras petrotimpânica e timpânica escamosa. Quando desce, né, não, ainda seguindo cápsula articular, parte fibrosa, 2 lâminas ou camadas constituem essa estrutura. Superficial, fibras largas e grossas que se estendem ao longo da superfície da articulação, profunda, fibras curtas que se interpõem nas bordas do disco articular, principalmente nas regiões anterior e posterior, construindo e delimitando assim o espaço supra e inframeniscal. Tá? Cápsula articular faz parte
dos dois componentes, extremamente frouxa, ela faz parte dos dois componentes, ou seja, temporal e mandíbula, extremamente frouxa. A cápsula permite deslocamentos bastante amplo do côndilo mandibular em seu deslize pela vertente posterior da eminência articular, até essa posição final ao término de um movimento mandibular. Mostrando aqui um pouco da cápsula, né? Aqui está ela. Percebam aqui cartilagem articular, aqui cápsula, né? E aqui ligamentos da cápsula, tá? Aqui cartilagem articular também. Bom, na parte inferior, a gente viu os limites superior, né? Medialmente lá na espinha do esfenoide, como a gente viu. Posteriormente, ali na fissura petro-timpana escamosa, como a gente definiu ali. Agora temos os limites da parte inferior, que é no côndilo, né? E como é que esses ligamentos capsulares eles vão se dar? Temporomandibular lateral é um desses ligamentos capsulares. Percebam, ó, que ele vem do tubérculo zigomático anterior, lá do temporal, e ele, então, a cápsula vai vir e vai se dirigir para baixo, para trás e obliquamente, e se fixa na porção lateral e posterior do côndilo. Então, o ligamento da cápsula, a gente viu que a cápsula ela se limitava, vinha aqui, e aí ela vinha por aqui no temporal pegava aqui na espinha do esfenoide, vinha na fissura petrotimpânica, limite superior, e depois ela desce para o seu limite anterior, e através dos seus ligamentos ela agarra, então, pelo temporomandibular lateral, ela vai agarrar o posterior aqui e o lateral, e vai formar, então, o ligamento temporomandibular lateral. Então, da mesma forma, vai ter o ligamento temporomandibular lateral, essa disposição de fibras permite o desligamento do côndilo, tá? Até determinado limite, funcionando como elemento frenador, impede-se também movimentos para baixo lateral, já que as articulações direita e esquerda são uma só. O posterior, tá? Nós estamos falando aqui no lateral, lembram que ele vem do tubérculo e vem por trás e vai pegar pelo lado de fora do côndilo lateral. Agora tem o posterior, né? Então, essa disposição de fibras permite o deslizamento do côndilo até determinado limite, funcionando com elemento frenador, impede também movimentos para baixo e lateral, já que as articulações direita e esquerda também são uma só. Ele vai vir, então, aqui pela fissura petrotimpânica e vai, então, se agarrar pelo medial aqui e se estender. De uma certa forma, faz uma espécie de anel, esses dois ligamentos, e por trás do côndilo, medial e lateral, ele fixa esse côndilo. Mostrando ali, tá? Mais um pouco, ligamentos, cartilagem articular, côndilo. O ligamento temporomandibular posterior limita a excursão do disco articular e da cabeça da mandíbula, côndilo. Essas fibras profundas são ricamente vascularizadas e inervadas, o que as torna sede de algias ATM. Então, essas zonas de ligamento, elas também podem inflamar, e tudo que a gente faz em boca, tudo que os padrões faciais representam, tratamentos ortodônticos, já introduzindo um pouco de clínica, que é o objetivo da aula, vai ter uma repercussão, então, nessa zona. Falando um pouquinho desses ligamentos extra-articulares, tá bem? Temos aqui o ligamento esfenomandibular, que ele vai vir lá do esfenoide e vai ficar na zona de Spix. É um ligamento que a gente vê muito pouco ele, né? Depois tem um, né, da apófise estiloide até o ramo posterior ali da mandíbula, que a gente vai chamar de estilo mandibular. E esse ligamento aqui, o ptérigo-mandibular, muitas vezes vem da apófise pterigoide do esfenoide, muitas vezes não, ele vem da apófise pterigoide do esfenoide e vai se localizar ali na linha oblíqua, perto da zona de terceiro molar. Às vezes, quando a gente vai fazer a extração do siso, faz a divulgação, encontra umas fibras bem clarinhas e, o que será isso? Será que é um nervo? Na verdade, é o ligamento, tá? Que a gente vai desinserir eles, normalmente eles voltam a se inserir pela própria natureza. Bom, uma coisa importante que eu quero falar na aula e que é extremamente relevante para a odontologia e a articulação temporomandibular são os 4 passos da oclusão mutuamente protegida, e não os 5, tá? Os 4 passos. Eu botei 5 aqui, mas é os 4 passos. Deve haver coincidência entre máxima intercuspidação habitual e relação cêntrica. Isso é algo desejável. Então, toda vez que eu tenho um paciente que tem uma MH
e uma RC muito díspare, muito discrepante, a tendência é que essa relação cêntrica de colocar esse côndilo numa posição mais ideal e a máxima intercuspidação habitual ser muito díspare, você leva em cêntrica, solta, essa mandíbula corre e vai longe, 8 milímetros, 5 milímetros, isso é algo que tende a prejudicar a articulação, tá? Isso aqui é um conceito bem amplo, difícil de explicar numa aula de 1 hora, mas basicamente todas as situações onde você levar um paciente em relação cêntrica, tá? Tem várias técnicas para isso, a prótese fala muito disso, né? As reabilitações falam muito disso. Você leva em cêntrica e o paciente escapa muito da cêntrica e vai uma MH muito diferente. Então, a tendência é que isso seja um problema. Então, todos os tratamentos que eu vou aplicar ou indicar aos meus pacientes, eu preciso atentar muito para esses dois conceitos, que é bem amplo, mas eles precisam começar a ser entendidos para quem quer tratar articulação. Todos os dentes posteriores devem apresentar contato em RC. Já os dentes anteriores devem apresentar overbite, ou seja, uma folga de 12,7 micras, e ninguém fica medindo isso, né, que vai permitir a passagem de um papel marcador, mas não rasga o papel, ele desliza. O que eu quero dizer? Que quando você levar o paciente em cêntrica e ele morder a oclusão, nos molares, nos pré-molares, o papel vai travar e você vai puxar e ele rasga. E nos anteriores, incisivos, o paciente vai ter esse papel deslizando, mas não rasgando. O papel chega a marcar os dentes na hora que você puxa, ele desliza, tendo contato, um atrito, mas ele não rasga, esse contato não é efetivo. Se esse contato está sendo efetivo, rasgando, existe algum problema nessa oclusão, nessa questão de oclusão, e que talvez deva-se, de novo, se atentar para o fato que toda vez que dentes anteriores rasgam o papel, você tem uma sobrecarga dessa mordida e ela não está protegendo a própria oclusão e, por efeito direto, acaba não protegendo a sua articulação, que pode responder também de uma maneira doente. No movimento protusivo, os 6 dentes superiores anteriores devem se articular com os 6 dentes inferiores, ou seja, quando eu faço o deslize da mandíbula para frente, onde os incisivos inferiores ficam tocando nos incisivos superiores em suas cúspides incisais, na protusão, né? Ou seja, tendo contato entre si, os dentes posteriores devem abrir a mordida, eles não devem ter toque. Se eles se tocarem, a oclusão, de novo, não é protegida e esses movimentos, de novo, tendem a lesar a articulação e seus componentes. As excursões de lateralidade devem ser pelos caninos superiores e inferiores, ou seja, quando eu fizer a lateralidade da minha mandíbula, a minha desoclusão tem que ser por caninos, admitindo em algumas situações um primeiro pré, mas o ideal sendo em caninos, e quando o canino superior estiver tocando em canino inferior, nas suas cúspides, né, incisais ali, você tem que ter toda a oclusão aberta, sem toque, ok? Isso vai fazer a proteção da articulação e é considerado as 4 situações de uma oclusão protegida. RC muito próximo de MH, idealmente MH e RC sendo a mesma. Em protusão, os dentes posteriores se abrem aos incisivos se tocarem. Na lateralidade, tá? De um lado, canino com canino, no lado que você levou, né? Você levou a mandíbula para a esquerda, lado de trabalho, né? Canino com canino, você abre toda a mordida, tá? Nada se toca. Mais ou menos assim, então, canino, desculpa, mais ou menos assim, incisivo, tocando incisivo, toda a mordida aberta. Isso é na protusão, oclusão mutuamente protegida, e a gente percebe, né, como o côndilo se relaciona lá. Tá bem? Aqui mostrando, né, uma oclusão, né? Olha lá, a oclusão, vê que os dentes anteriores, eles não se tocam.
ou se toca um leve atrito. Tá, mostramos. Olha aqui. Então, a mandíbula foi para o lado direito, tá? Foi para o lado direito. Não, desculpa, foi para o lado esquerdo. Olha, desoclusão por canino. Olha aqui, ó. Nenhum dente se toca. Tá vendo? É isso que a gente quer mostrar. Bom, então, tudo que eu fizer, Fogaça, ortodontia, próteses, padrão facial braquicefálico, mesocefálico, dólico-cefálico, padrão esquelético 1, 2, 3, né? Mandíbula na frente, maxila retruída, esqueleticamente falando, ou maxila na frente, mandíbula protuída, enfim, padrão esquelético 1, 2 e 3, curva de Spee, cefaleias, coluna, ouvido, tudo que a gente faz e o que a gente não faz, né? Cefaleias, coluna, ouvido não é da competência da odontologia, mas quando eu faço uma ortodontia e na minha oclusão final pós-tratamento ortodôntico não tem uma oclusão mutuamente protegida, qual repercussão sobre a ATM sobre isso? Quando eu faço prótese, o paciente tem a dimensão vertical perdida e eu não recupero essa dimensão vertical. Quando o bruxismo destruiu as cúspides e a minha lateralidade em caninos, ela perdeu a altura dentária e eu não reconstruo isso, e quando ele faz lateralidade, ele bate com os posteriores. Quando a minha curva de Spee, ela não é 0, ela chega a ser 2,5, 3, né? Todas essas coisas, elas são odontológicas e elas vão repercutir em ATM. Então, não adianta a gente pensar, muitas vezes, em operar uma ATM quando várias situações elas estão colocadas e não são corrigidas. Por isso que o tratamento da articulação ele acaba sendo meio complexo. Bom, mas antes de tudo, o importante é saber examinar. Então, a gente vai procurar, principalmente, quando começa o exame, o paciente chega com dor, né? O paciente relata que tem dor e que ele não sabe explicar muito bem essa dor, mas é no rosto. Muitas vezes o paciente ele pode ter dor muscular ao invés de ter uma dor articular, ou às vezes ele pode ter a dor articular ao invés de muscular. E às vezes ele pode ter a dor muscular e articular juntos. De uma maneira geral, o paciente jovem, ele tende a ter dor muscular antes de articular, mas o que não exclui isso, né? E ainda tem as neuralgias do trigêmeo e tem as dores relacionadas, então, ao nervo trigêmeo, tá? Mas, de uma maneira geral, e aplicando dentro de um conceito e desse tempo que a gente tem para falar da ATM, vamos entender um pouquinho do exame. Então, o músculo temporal ele deve ser palpado em sua quase totalidade, desde sua origem até a sua inserção ampla. Ele tem uma forma de leque, como vocês já estudaram, na fossa do osso temporal. Os pontos gatilhos nesse músculo podem referir dores do tipo cefaleia. Então, você vai apertando, examinando que ele se insere, né? Se ele vem aqui e vai se localizar lá, passando pelo arco. Então, nós vamos examinar e fazer o toque disso, como a gente está vendo aqui na foto, né? Então, a gente examina com com o indicador aqui, apoia o dedo, vai tocando, vai passando, vai pressionando ponto a ponto, buscando alguma dor. Um detalhe da minha experiência, muitas vezes, alguns pacientes, você aperta, ele vai ter a sensação de pressão, e aí você explica que a sensação de pressão, muitas vezes, é só o dedo tocando. Após 1, 2 segundos que você pressiona, às vezes a dor vem. Em alguns pacientes, a dor vem imediatamente. Em alguns pacientes, você aperta e a dor vai correr. Com isso, a gente vai começar a tentar criar um diagnóstico que eu vou tentar mostrar aqui para dentro da aula e tentar discutir no final uma conduta, tá? Então, primeira coisa, paciente com dor, a gente vai examinar esse paciente. A gente não saiu pedindo ressonância, nem tomografia, nada. A gente vai examinar esse paciente para ver se essa dor é muscular. Porque uma dor muscular dificilmente é só num músculo. Então, se temporal deu positivo, a gente vai examinar uma seta. Musculatura mastigatória, né? Saiu do temporal, vai para uma seta. Os dedos indicador e polegar em forma de pinça, na direção antero-posterior, no nível da zona média do ventre do músculo, intra e extrabucal.
e pedindo para o paciente cerrar os dentes enquanto os músculos são palpados de ambos os lados de fora da boca. Tá? De novo, se a gente tem dor, então a gente teria uma dor temporal, uma dor masséter. A origem é com frequência sensível, assim como o ventre. A origem muscular, tá bem? Assim como o ventre muscular. Nos pacientes que sofrem de ausência de dimensão vertical posterior, suficiente de oclusão, ou se sofrem de bruxismo ou oclusão forçada crônica, né? Que é aquela oclusão onde o paciente ele está forçando a encaixar, uma MH muito longe da sua RC. Os pontos gatilhos ativos no masseter podem causar dor no músculo propriamente dito e restrição de movimento, algum trismo. Seguindo a palpação dos músculos, a palpação do pterigóide lateral, aquele que insere lá anteriormente no disco, é feita inicialmente pedindo ao paciente que oclua seus dentes. Em seguida, introduz-se a ponta do dedo indicador de maneira que a polpa do dedo, na sua região superior, toque a região posterior da tuberosidade, na altura da porção lateral do processo pterigóide. Ou seja, a palpação do pterigoide medial se faz por via intrabucal, parece mais difícil, mas não é, introduzindo-se o dedo indicador na região que corresponde à metade do músculo masseter. Se percebermos uma área dolorosa, devemos colocar o dedo indicador da outra mão sob e por dentro do ângulo mandibular, realizando a palpação muscular nessa área por via intrabucal. Na verdade, a gente coloca o dedo naquela região e busca ali a tuberosidade, tá? Com o dedo na tuberosidade e tenta palpar. Se o paciente é acusador, então, a gente teria uma dor muscular do pterigoide lateral e que nessa situação pode simular também a dor articular, porque o pterigoide lateral, de alguma forma, compõe a articulação, por mais que ele não seja descrito como, ele acaba sendo o seu limite anterior dessa articulação, porque ele se liga ao disco. Ele é frequentemente mais sensível dos músculos elevadores à mastigação, tá? A ativação do ponto de gatilho no pterigoide medial pode também originar dores referidas na língua e na porção posterior da garganta. Isso pode também resultar em dor referida profunda na região articular e na articulação temporomandibular. Temos um teste aqui de desvio lateral e pressão manual, que a gente pode pedir para o paciente jogar o queixo para o lado e com a mão forçar. Esse teste já visa, porque quando você põe o queixo para o lado e força, você já visa realmente ver se há dor na articulação. Se o paciente acusar uma dor muito forte no ouvido, a tendência é ser de articulação e não muscular. E tem o teste de retração mandibular e pressão manual, onde você pega e força essa mandíbula para trás, apoia a mão aqui no queixo e força para trás. A tendência também, se doer, pode mostrar, então, uma dor articular. Exames, pessoal, radiográfico que a gente geralmente pede. A gente pode trabalhar com a radiografia, tomografia, melhor falando, que eu acho que é o exame que hoje nos dá uma boa visão de todas as alterações condilares, tá? A gente pode usar uma ressonância para ver tecido mole, numa situação já da especialidade, tá? Eu não acho tão válido o clínico sair com uma ressonância, como a gente vai falar, porque muitas vezes a gente tem estalidos, tem até algum problema em disco, né? Mas muitas vezes, se o paciente for jovem, a ressonância ela vai representar um exame que, podendo ser feito, ele não está nem um pouco errado em ser feito, mas tem que ver qual o objetivo de se pedir esse exame, né? Porque tem que ter um fim nisso. E muitas vezes, com a dor muscular sendo diagnosticada, e você tendo, por exemplo, uma imagem mais simples como a tomografia, e não se trata de defender exames mais simples para não dar um cuidado verdadeiro ao paciente, mas se trata de pedir uma ressonância num paciente que não vai ser cirúrgico, que tem muito componente muscular, por exemplo, de dor, que essa ressonância não vai servir muito para muita coisa, ok? Então, tem que se ter ideia do que pedir, para que pedir. Então, muitas vezes, a gente fez o exame muscular e esse paciente, então, ele tem muita dor no masseter, muita dor temporal, ele tem um desgaste dentário, a articulação, naqueles testes de retrusão e lateralidade, não acusam dor. Numa panorâmica, você percebe um contorno razoável, né? Aqui até nessa panorâmica não, né? Aqui você tem uma hiperplasia desse côndilo em relação àquilo lá, mas tudo bem. Você tem um paciente jovem com um contorno normal, você fez uma tomo, né? Tá tudo certinho.
Muitas vezes esse tratamento muitas vezes não, na maioria imensa das vezes, esse tratamento é clínico. E aí, se ele tem um cliquezinho, que é um deslocamento desse disco, você não vai operar essa articulação, óbvio que não vai. E aí, muitas vezes, o tratamento clínico, com algumas coisas que a gente vai falar agora na frente, vai resolver a situação e você vai controlar esse paciente e tirar a dor desse paciente, tirar o problema desse paciente. E até hoje, nos métodos mais novos, a gente tem a possibilidade de fazer a reconstrução e até imprimir modelo e ver esses côndilos, se eles têm algum problema e tal. Então, a gente vai evoluir até para a construção do modelo físico, né? Imprimindo tecido mole, imprimindo tecido duro, em algum momento já vai ser uma rotina isso, e aí esses exames, talvez, se eles se tornarem acessíveis de uma maneira geral, eles possam até ser a rotina, então, do diagnóstico. Aqui um caso que a gente vai operar aí na residência, um paciente que tem um cisto, um ceratocisto com grande distolição, e aí sim, se nós temos o componente articular envolvido, e aí sim, esse paciente vai sofrer um processo de ressecção mandibular, com reconstrução de corpo e de articulação. Aí tudo bem, justifica certos exames, só para ilustrar o caso, não é o nosso foco de aula. Nosso foco de aula é aquele paciente com dor, principalmente muscular, e que refere a alguma dor de ATM, mas que os componentes de articulação muitas vezes não estão tão lesados ou estão pouco lesados, e a questão muscular, a grande maioria das dores nos jovens, por exemplo, é de origem muscular por uma questão de oclusão, por uma questão de padrão facial, por uma questão de uma oclusão mutuamente não protegida, e que a gente, dentro desse foco da aula, então, vai se deter e pensar em tratar esses problemas do imenso conjunto que é disfunção temporomandibular. Então, a placa oclusal ou a placa de Michigan, que eu prefiro trabalhar, existem outras placas, né? Mas a placa de Michigan, ela vai fazer com que eu tenha o controle de muito paciente. Eu tenho o controle de muito paciente com problemas de origem muscular. Então, pacientes que têm a dimensão alterada, bruxismo, que a oclusão está mutuamente desprotegida, vamos falar assim, que ela não está mais protegida, que ela não segue aqueles movimentos de desoclusão na protusão, de lateralidade sem tocar no balanceio e no trabalho. Então, a placa oclusal, e eu coloquei um materialzinho lá na aula de apoio para que as pessoas possam ler como se constrói uma placa. Essa placa ela vai organizar um pouco essa minha oclusão, e na melhor das hipóteses, tá? Desculpe, na pior das hipóteses, mesmo que fosse um paciente cirúrgico, mesmo que ele tivesse os ligamentos todos rompidos, tá? Essa placa, ela é, em primeiro lugar, reversível. Você pode tirar ela e botar na gaveta. E quando ela é corretamente indicada, ela vai possibilitar que você corrija a sua oclusão sem fazer nada. Você não mudou prótese, você não fez restauração, você não fez nada. Você simplesmente construiu essa placa e ela tem, então, quando o paciente faz a protusão, ele vai vir aqui tocar com o paciente usando placa, ele vai automaticamente abrir a sua oclusão posterior. E quando ele fizer a lateralidade por caninos, ele também vai proteger. E, de uma certa forma, a sua oclusão, por mais que você não a carregue ela numa oclusão cêntrica ideal, você vai conseguir organizar melhor do que a discrepância, se existir, entre RC e MIH. Olha, quando você faz a lateralidade com uma placa, você abre essa mordida, mostrando do outro lado, abrindo essa mordida por canino. Ó, você cria essa desoclusão, ok? Então, a placa de Michigan, ou a placa de oclusão, ela pode ser usada muito quando eu palpo esse paciente, eu chego à conclusão que ele não tem uma doença articular, que côndilo e cavidade glenoide, por um exame
como a panorâmica, ou uma tomografia, ou até uma ressonância, se eu for olhar os tecidos moles, disco articular, para ver se tem deslocamento de disco com redução, para ver se tem deslocamento de disco sem redução. O que é isso, Fogaça? Deslocamento de disco com redução. Deslocamento de disco com redução é quando o côndilo, no movimento de translação, de rotação e translação da mandíbula, de abertura de boca, o côndilo mandibular ele se movimenta e o disco articular vem num tempo depois, por uma disfuncionalidade de ligamentos e discos, que você vai ter o CLEC. Você escuta o CLEC. O CLEC é isso, é o deslocamento de disco com redução. E o deslocamento de disco sem redução é quando você tem rompimento total do disco e aí você não tem mais o CLEC e ele se desloca de uma forma toda para a anterior. E aí são situações que, quando você tem deslocamento de disco sem redução, o rompimento do disco, para você recolocar esse disco no lugar só cirurgicamente, e aí, então, acaba entrando na especialidade da cirurgia. Mas, voltando para a aula e para o nível clínico, quando eu não tenho um deslocamento de disco sem redução, que realmente a ressonância vai me dar esse diagnóstico, eu tenho até um deslocamento de disco com redução, ou seja, côndilo e disco se movimentando em um tempo diferente, dando o clique como diagnóstico desse deslocamento de disco com redução. E eu tenho muita dor muscular, o paciente, por exemplo, é um braquicefálico, ele tem bruxismo, perda das cúspides, mas a dor é masséter, a dor é temporal, quando eu toco no temporal dói muito, quando eu toco no masséter dói bastante, eu palpo o pterigoide medial, dói mais ainda, então, mas a articulação está boa, tem um leve clique, mas abertura de boca normal, né? Tá tudo ok. É mais um componente muscular e de sobrecarga mesmo, né? Então, só um momento. Vamos botar aqui a nossa bateria. Vou botar aqui a nossa bateria. Não vou desligar a gravação. Bom, e aí, gente, como eu estava falando, desculpe, e como eu estava falando, a gente tem muito componente muscular, nós vamos instalar essa placa de Misch, conseguir os critérios da oclusão mutuamente protegida, tá? E aí vamos fazer balanceio e trabalho para oclusão e vamos, então, avaliar esse paciente, fazer esse relaxamento muscular. E essa placa, em última análise, ela é usada até para um diagnóstico, para descompensar um pouco esse paciente, e ele pode usar ela só para dormir, ou, em casos mais severos, usar o dia todo. Ou, em outras situações, a gente trabalhar com uma placa fixa também. Mas, enfim, grande maioria dos tratamentos usar essa placa durante a noite, essas horas de sono, ele relaxa essa mordida e a dor, então, tende a passar e resolver essas questões de dores musculares, tá? Bom, seguindo, o que é a luxação de ATM? A luxação de ATM, ela é, basicamente, quando a mandíbula sai da sua cavidade articular, rompe, a mandíbula sai da cavidade articular, rompe o seu limite anterior, né? Que é a eminência articular anterior, e ela sai literalmente da sua zona de articulação e trava, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um movimento com os polegares apoiados na oclusão e nos dentes da mandíbula e com os outros dedos externamente, né? Apoiando na zona de corpo mandibular. E como essa mandíbula ela sai para baixo e para frente, nós vamos levar para baixo e para trás. Quando a gente levar para baixo e para trás, lembra que tem aqui o temporal e o masseter, eles vão levar essa mandíbula para o lugar. A luxação do côndilo geralmente é reduzida com a manobra clássica, com base na pressão bimanual, firme na região dos molares. Com isso, a mandíbula é levada para baixo e para trás, fazendo com que a mandíbula assuma sua posição anterior ou prévia à luxação. Ok? Então, a ideia é essa aqui. A mandíbula saiu e foi para frente, então a gente vai baixar. Com os dedos, a gente baixa essa mandíbula, ela vem aqui, pum, encaixa lá de novo. Ok? Bom, anquilose.
é definido como a fusão do côndilo mandibular com o osso temporal, que resulta em dificuldade ou mesmo impedimento do paciente abrir a boca. Nesses casos, gente, de anquilose, a cirurgia de ATM está indicadíssima, tá? O paciente não consegue abrir a boca, não consegue se alimentar, e aí hoje a gente trabalha com colocação de próteses de ATM, por exemplo, onde vai se fazer uma incisão de Risdon. Eu vou ilustrar esse caso com algumas incisões. Não é um caso de prótese, tá? Só uma ilustração para dar uma ideia de como ela é colocada. Então, a gente vai fazer uma incisão de Risdon, tá? Uma incisão que fica ali a 2 centímetros do bordo da mandíbula extra-oral em relação para o iode. Então, a gente vai para o centro. Então, mais ou menos faz a incisão aqui. Olha ali a incisão para expor. Depois vai fazer uma incisão pré-auricular, onde a gente incisa na zona do ouvido, lembrando lá no início da aula do facial e daquelas anatomias importantes, fáscia temporal, né? Fáscia temporal, abrindo a fáscia temporal, incisando a cápsula, né? Mostrando aqui já uma incisão de Risdon e articulação. E hoje a proposta para que se trate uma anquilose de ATM é a colocação de uma prótese de ATM com anteparo temporal, onde essa prótese ela vai entrar, então, com essa incisão de Risdon, esse componente mandibular entra pelo componente mandibular, entra pela incisão de Risdon, e o componente temporal entra pela incisão pré-auricular. Então, a gente abre aqui pela orelha para instalar o componente temporal no zigomático e abre pela Risdon para instalar o componente mandibular. Ok? Gente, era isso. Espero que tenha conseguido explicar um pouquinho desse imenso mundo que é a ATM. Eu dei um foco maior na oclusão mutuamente protegida, que é uma área que importa muito para o clínico, para o profissional que se forma, né? E que ênfase nas placas articulares para tratar tratamentos de origem muscular, masseter, temporal e pterigoide, como uma forma de diagnóstico e alívio dessas dores. E aí citei algumas incisões e algumas coisas da especialidade que escapa do tempo de uma hora, mas que são importantes se ter uma noção. E, principalmente, deem foco no que é oclusão mutuamente protegida, incorporem esse conceito de oclusão mutuamente protegida para reabilitações em dentística, em prótese, né, em implante, em ortodontia, e que todas essas repercussões que criam uma oclusão mais protegida, como a RC, muito próxima de uma MH, com uma protusão, liberando dentes posteriores, e no balanceio e trabalho, na lateralidade, fazendo a desoclusão, isso protege a articulação, protege os dentes, e, de uma certa forma, você tendo uma harmonia com esses dentes e com essa oclusão, muitos dos problemas de origem dentária e de oclusão que possam ter um dano à articulação vão estar controlados. E pacientes com muita dor muscular ou com alteração muscular, uma placa de Michigan, uma placa bem corretamente instalada que faça esses movimentos de oclusão mutuamente protegida, vão, na grande maioria das vezes, aliviar a dor desse paciente, ser um diagnóstico e te ajudar, então, a começar a entender esse problema e a tratar esse problema. Tá bem? Valeu. Era isso, eu agradeço.